Capítulo 1. Pare de orar. E se eu dissesse a você, pare de orar, o que aconteceria se eu pedisse a você que parasse de conversar com Deus por algum tempo e, ao invés disso, desse uma olhada cuidadosa e demorada nele antes de pronunciar a próxima palavra? Salomão fez o alerta. Não devemos nos precipitar na hora de falar com Deus, apresentando-nos em sua presença apenas com as palavras. Isso é o que os tolos fazem, e geralmente é o que fazemos também. Fazemos parte de uma cultura que confia mais na tecnologia que na comunidade. Uma sociedade em que as palavras faladas e escritas são gratuitas, excessivas e pouco valorizadas. Nossa cultura diz que vale tudo. Quase não se ouve falar a respeito do temor de Deus. Demoramos muito para ouvir, falamos precipitadamente e logo nos exasperamos. O homem sábio se apresenta a Deus sem dizer uma palavra e permanece em reverência diante dele. Contemplar o Deus invisível pode parecer um esforço inútil. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, nos diz que, por intermédio da criação, podemos ver os atributos invisíveis de Deus, a sua natureza divina. Vamos começar este livro contemplando Deus em silêncio. Neste exato momento, quero que você entre na internet e dê uma olhada no vídeo O Fator Reverência no site www.mundocristão.com.br/loucoamor para provar um pouquinho do fator reverência diante de nosso Deus. É sério, faça isso agora. Ficou sem saber o que falar? Impressionado? Prostrou-se em humildade? Quando vi aquelas imagens pela primeira vez, tive de adorar. Não queria falar nem dividir aquele momento com ninguém. Só queria me sentar bem quietinho para admirar o Criador. É uma loucura pensar que a maioria daquelas galáxias só foram descobertas nos últimos anos, graças ao telescópio Hubble. Elas já estavam no universo havia milhares de anos, sem que os seres humanos sequer tivessem noção da existência delas. Porque Deus teria criado mais de 350 bilhões de galáxias, e esta é uma estimativa conservadora, que tantas gerações de pessoas jamais viram ou mesmo imaginaram existir. Você acha que era somente para que disséssemos, puxa, Deus é mesmo incrível, incrivelmente grande? Ou será que Deus desejava que víssemos aquelas fotografias e reagíssemos dizendo, quem eu penso que sou? R.C. Sproul escreveu, os seres humanos nunca se dão conta ou se convencem de sua insignificância, enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Reflita comigo por um minuto e pense na complexidade de detalhes presentes no outro lado da criação. Você sabia que uma lagarta possui 228 músculos separados e distintos na cabeça? Para um inseto, até que é pouco. Um olmo, árvore muito comum na Europa e na América do Norte, tem em média 6 milhões de folhas. E ao bombear sangue para circular por todo o corpo, o coração humano gera pressão suficiente para espirrar sangue a uma distância de até quase 10 metros. Nunca fiz esse teste e também não recomendo. Você já parou para pensar em como Deus é criativo e diversificado? Ele não era obrigado a criar centenas de tipos diferentes de bananas, mas criou. Não tinha de colocar 3.000 espécies diferentes de árvores em um espaço equivalente a uma milha quadrada de floresta amazônica. E mesmo assim ele o fez. Deus não precisava criar tantos tipos de risadas. Pense a respeito dos diferentes sons de risadas de seus amigos. Alguns deles chiam, outros roncam, riem em silêncio, fazem muito barulho ou produzem ruídos desagradáveis. Que tal pensar em como as plantas desafiam a gravidade ao conduzir a água de baixo para cima a partir do solo até chegar
a seus troncos e ramos. Você sabia que as aranhas produzem 3 tipos de seda? Quando elas tecem suas teias, fabricam quase 20 metros de seda em apenas 1 hora. Ao mesmo tempo, produzem um óleo especial nas patas. Ela evita que as aranhas fiquem grudadas na própria teia. A maioria das pessoas detesta aranhas, mas quase 20 metros de seda por hora merecem respeito. Os corais são tão sensíveis que morrem se a temperatura da água variar 1 ou 2 graus. Você sabia que quando uma pessoa fica arrepiada, o pelo está, na verdade, ajudando o corpo a se manter aquecido, enganando o controle da temperatura corporal? Já parou para pensar no simples fato de as plantas terem dióxido de carbono, que é prejudicial aos seres humanos, e produzirem oxigênio, do qual precisamos para sobreviver? Tenho certeza de que você já sabia disso, mas já parou para se maravilhar diante dessa realidade. E essas mesmas plantas que ingerem veneno e produzem vida são geradas a partir de sementes minúsculas que foram espalhadas pela terra. Algumas foram regadas, outras não. No entanto, depois de alguns dias, elas abriram passagem por dentro do solo até alcançar o calor dos raios do sol. Sejam quais forem as razões de Deus para tanta diversidade, criatividade e sofisticação no universo, na Terra, até mesmo em nosso corpo, o coletivo de tudo isso é a glória do Senhor. A arte divina fala a respeito de Deus, refletindo quem Ele é e como Ele é. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala isso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Salmos capítulo 19, versículos de 1 a 4. Por isso que somos chamados a adorar o Senhor. Sua arte, a obra de suas mãos, seu coração, tudo ecoa da mesma verdade. Deus é glorioso. Não é nenhum outro, ou não há nenhum outro como Ele. E o Rei dos Reis, o início e o fim, aquele que é, que foi e que há de vir. Sei que você já ouviu isso antes, mas não quero que deixe essa verdade lhe escapar. Às vezes sinto dificuldade em imaginar a maneira mais apropriada de reagir diante da magnitude de Deus, em um mundo inclinado a ignorá-lo ou, no máximo, tolerá-lo. Mas saiba de uma coisa: Deus não deve ser tolerado. Ele nos orienta a adorá-lo e temê-lo. Volte um pouco e leia novamente os últimos 2 parágrafos. Vá até o site www.mundocristão.com.br/loucoamor e assista ao vídeo. Pare, pense de 15 minutos. Feche este livro, se achar necessário, e medite sobre o Deus poderoso que habita na luz inacessível, o glorioso Senhor. Há uma epidemia de amnésia espiritual rondando por aí e nenhum de nós está imune a ela. Não importa quantos detalhes fascinantes tenhamos aprendido sobre a criação de Deus, não importa quantas fotografias vejamos das galáxias que Ele criou, não importa quantos crepúsculos venhamos a contemplar, nós nos esqueceremos. A maioria de nós sabe que fomos criados para amar e temer a Deus, que devemos ler a nossa Bíblia e orar ao Senhor, pedindo para conhecê-lo melhor, que temos o dever de adorá-lo com nossa vida, mas pôr essas coisas em prática é um grande desafio. Ficamos confusos quando encontramos dificuldade para amar o Senhor. Não deveria ser fácil amar um Deus assim, tão maravilhoso? Quando amamos o Senhor por achar que temos de amá-lo, ao invés de fazê-lo de maneira sincera, do modo
de nosso ser significa que nos esquecemos de quem Ele é. Nossa amnésia está se manifestando mais uma vez. Pode parecer meio não cristão dizer que, em certas manhãs, não me sinto como se amasse Deus. Mas é isso que acontece. Em nosso mundo, onde centenas de coisas servem para nos distrair e fazer que esqueçamos do Senhor, devemos nos lembrar dele de maneira deliberada e frequente. Há algum tempo, participei da reunião de minha turma do colégio do ensino médio. Por várias vezes as pessoas vinham e perguntavam: ela é a sua esposa? Acredito que elas ficavam impressionadas ao ver como uma mulher tão linda tinha se casado com um cara como eu. Isso aconteceu tantas vezes que dei uma boa olhada em uma fotografia nossa e também fiquei espantado com o que vi. E é mesmo extraordinário o fato da minha esposa fazer a opção de ficar comigo. E não digo isso apenas porque ela é bonita. Isso me fez lembrar a plenitude das coisas que me foram concedidas na pessoa de minha esposa. Precisamos dos mesmos tipos de lembretes quando se trata da bondade de Deus. Somos programados para nos concentrar naquilo que não temos, bombardeado várias vezes durante o dia com a lembrança do que precisamos comprar e que nos farão mais felizes, mais bonitos ou nos proporcionarão paz de espírito. Esta insatisfação é automaticamente transferida para aquilo que pensamos a respeito de Deus. Esquecemos que já temos tudo quanto precisamos nele. Por não pensarmos com frequência sobre a realidade de quem Deus é, temos muita facilidade de esquecer que o Senhor é digno de ser adorado e amado. Nossa postura deve ser de temor a Ele. A.W. Tozer escreveu: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante no que diz respeito à nossa própria pessoa. A adoração é pura ou vil conforme os pensamentos elevados ou inferiores que o adorador alimenta em relação a Deus. Por este motivo, o assunto mais grave para a igreja é sempre Deus, Ele mesmo. E o mais portentoso fato a respeito de qualquer homem não é o que poderá dizer ou fazer num dado momento, mas sim a imagem que ele tem de Deus no fundo do seu coração. Livro Mais Perto de Deus, editora Mundo Cristão, São Paulo, 2007. Se a questão mais importante que temos diante de nós é mesmo nossa concepção de Deus, como aprendemos a conhecê-lo? Vimos há pouco que Ele é o Criador, tanto da magnitude das galáxias quanto da complexidade das lagartas. Mas como é esse Deus? Quais são suas características? Quais são os atributos que o definem? Como devemos temê-lo? Como falar com Ele? Pense nisso sem pressa. Temos de ser relembrados de todas essas coisas. Elas são básicas e cruciais para a fé. Deus é santo. Muita gente diz que, seja qual for a sua crença a respeito de Deus, está ótima, desde que você creia com sinceridade. Mas isso pode ser comparado a descrever um amigo como um lutador de sumô de 135 quilos em determinada ocasião, e um ginasta de 41 quilos e 1,5 m de altura em outra. Não importa quão sincero você seja, é impossível que as duas descrições da mesma pessoa sejam verdadeiras. O mais absurdo de fazer a mesma coisa em relação a Deus é que Ele já tem um nome, uma identidade. Não temos de decidir quem Deus é. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Não podemos mudar isso. Declarar que Deus é santo equivale a dizer o seguinte: Ele está separado, é distinto de nós. Por essa razão, não podemos penetrar na profundidade de quem Deus é, de maneira alguma. Para os judeus, dizer alguma coisa 3 vezes era uma maneira de demonstrar perfeição. Por isso, quando Deus é chamado santo, 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 o objetivo é dizer que Ele é perfeito, perfeitamente separado. Nada ou ninguém pode ser comparado a Ele. Isso significa ser santo.
Muitos autores, cheios do Espírito Santo, esgotaram o dicionário no esforço de descrever Deus com a glória que Ele merece. Sua santidade perfeita, por definição, nos assegura que nossas palavras não podem contê-lo. Não é motivo de consolo adorar um Deus cuja descrição nunca pode ser considerada exagerada. Deus é eterno. A maioria de nós provavelmente concorda com essa afirmação, mas você já parou para meditar a sério a respeito de seu significado? Cada pessoa teve um começo. Todas as coisas que existem começaram em um determinado dia, em um tempo específico. Tudo, é claro, com exceção de Deus. Ele sempre existiu, desde antes da criação da Terra, do Universo ou mesmo dos anjos. Deus existe além do tempo. E, como nossa vida está inserida no tempo, não há nenhuma maneira de um dia assimilarmos esse conceito em sua totalidade. Não ser capaz de entender Deus plenamente é um pensamento um tanto frustrante, mas é ridículo achar que temos o direito de limitar o Senhor a algo que sejamos capazes de compreender. Que Deus raquítico e insignificante seria esse? Se minha mente tem o tamanho de uma latinha de refrigerante e Deus tem a dimensão de todos os oceanos juntos, seria uma estupidez de minha parte dizer que ele se limita à capacidade da água que cabe dentro da minha latinha. Deus é muito maior e está infinitamente além de nossa vida limitada pelo tempo, tão dependente de ar, alimento e sono. Por favor, dê uma parada aqui, mesmo que seja por um momento, e glorifique o Deus eterno. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Salmo 102, versículo 12 e 27. Deus sabe de todas as coisas. Você não se sente intimidado diante desse pensamento? Cada um de nós, em maior ou menor grau, consegue enganar os amigos e a família no que concerne a quem realmente somos. Mas é impossível fazer a mesma coisa com Deus. Ele conhece cada pessoa de maneira profunda e específica. Ele conhece nossos pensamentos antes mesmo que eles cheguem à mente e nossas ações antes que as pratiquemos, seja o simples ato de deitar, de sentar ou de caminhar por aí. Deus sabe quem somos e quais são as nossas tendências. Não podemos fugir da presença dele. Mesmo que quiséssemos, não conseguiríamos. Por mais que eu me esforce na tentativa de ser fiel ao Senhor, precise de um pouco de descanso, isso não chega a surpreendê-lo. No caso de Davi, o conhecimento de Deus o impelia à adoração. Ele encarava esse conhecimento como algo maravilhoso e muito significativo. Ele escreveu no Salmo 139 que, mesmo em meio às trevas, não conseguiria se esconder de Deus. Que até mesmo enquanto esteve no ventre de sua mãe, o Senhor estava ali com ele. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É sinal de sensatez entender que esse mesmo Deus é eterno e santo, o Criador de bilhões de galáxias e de milhares de espécies de árvores na floresta tropical. Esse é o Deus que dedica tempo para conhecer todos os pequenos detalhes a respeito de cada pessoa. Ele não era obrigado a nos conhecer assim também, mas foi essa a escolha que fez. Deus é todo-poderoso. Colossenses 1,16 nos afirma que tudo foi criado para Deus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Pare e pense: será que, ao invés disso,
Não estamos vivendo como se Deus tivesse sido um criado apenas para nós, para nos servir, para nos abençoar e para tomar conta das pessoas que nós amamos. Salmos, capítulo 115, versículo 3, apresenta uma revelação. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ainda assim, continuamos questionando o Senhor de várias maneiras. Gente no mundo morre de fome porque há tantos planetas sem vida espalhados pelo espaço. Por que minha família é tão complicada? Por que o Senhor não se revela de uma maneira mais clara para que as pessoas, em especial aquelas que precisam da sua ajuda? A resposta a cada uma dessas perguntas é simplesmente esta: Ele é Deus. Ele teme mais do que o direito de nos perguntar porque tantas pessoas. Ele tem mais do que o direito de nos perguntar porque tantas pessoas estão morrendo de fome. Por mais que queiramos reivindicar de Deus explicações a respeito de sua pessoa e de sua criação, não temos nenhuma condição de exigir que Ele preste contas a nós. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Daniel capítulo 4, versículo 35. Você é capaz de adorar um Deus que não é obrigado a dar explicações a respeito de seus atos? Será que não é arrogância de sua parte pensar que Deus lhe deve satisfações? Acredita mesmo que, em comparação com Deus, todas as pessoas da terra são como nada, incluindo você? Deus é justo. Uma definição de justiça é recompensa e ou castigo em razão de merecimento. Se alguém nos perguntasse o que merecemos, acabaríamos com tantas respostas diferentes quanto as pessoas que respondessem. Mas isso não depende de nós, principalmente porque ninguém é suficientemente bom. Deus é o único ser realmente bom, e Ele é quem estabelece os padrões de bondade. Por odiar o pecado, Ele tem de castigar os pecadores. Talvez não seja um padrão dos mais simpáticos para nós, mas sejamos francos. Quem é dono do universo tem a prerrogativa de estabelecer o padrão que bem entender. Quando discordamos, não temos o direito de achar que é o raciocínio de Deus que precisa mudar. É preciso muito esforço para compreender o ódio total que Deus sente em relação ao pecado. Inventamos desculpas como: sim, sou uma pessoa meio orgulhosa de vez em quando, mas todo mundo tem alguma dificuldade para controlar o orgulho. No entanto, Deus afirma em Provérbios capítulo 8, versículo 13: odeio o orgulho e a arrogância. Nem eu nem você temos permissão para determinar até que ponto Deus pode ou não detestar o pecado. Ele pode odiar e castigar o pecado tão severamente quanto a justiça divina exigir. Deus nunca justifica o pecado, e Ele é sempre coerente com essa ética. Toda vez que começarmos a questionar esse conceito, tudo o que precisamos fazer é pensar na cruz, onde o Filho de Deus foi torturado, escarnecido e espancado por causa do pecado, o nosso pecado. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. Deus odeia o pecado e deve puni-lo, e Ele é totalmente justo ao fazer isso. Diante do trono. Até agora, falamos sobre coisas que podemos ver com os próprios olhos, coisas que sabemos a respeito da criação e alguns dos atributos de Deus de acordo com aquilo que a Bíblia nos revela. Mas muitas facetas de Deus ultrapassam nossa compreensão. Ele não pode ser contido por este mundo, explicado por meio do nosso vocabulário, nem assimilado por nossa compreensão. Ainda assim, em Apocalipse capítulo 4 e Isaías capítulo 6,
temos dois vislumbres distintos da sala do trono celestial. Permita-me desenhar uma imagem descritiva dessas passagens. Em Apocalipse, quando João relata sua experiência de contemplar o próprio Deus, é como se ele tivesse dificuldade para encontrar palavras terrenas que descreveram de maneira adequada a visão com a qual foi privilegiado. O apóstolo descreve o ser sentado no trono, comparando seu aspecto ao de duas pedras, jaspe e sardônio, e a área em torno do trono como um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Deus, aquele que estava no trono, tem um aspecto mais parecido com o de pedras radiantes do que com carne e osso. Esse tipo de imagem poética e artística pode ser de difícil compreensão para aqueles que não pensam da mesma maneira. Por isso, tente imaginar o mais extraordinário pôr do sol que já tenha visto. Consegue se lembrar das cores radiantes espalhadas pelo céu e de como você parou para admirar aquele cenário? E de como as palavras puxa e lindo pareciam insuficientes para descrever a cena? Aí está um pouquinho do que João está falando em Apocalipse capítulo 4, ao tentar articular sua visão da sala do trono celestial. O apóstolo descreve relâmpagos e trovões vindos do trono de Deus, um trono que não deve parecer com nenhum outro já visto. Ele escreve que, diante do trono, estão colocadas 7 lâmpadas de fogo e algo como um mar de vidro cuja semelhança era a de cristal. Usando palavras comuns, ele faz o melhor que pode para descrever um lugar celestial e um Deus santo. O mais intrigante para mim é como João descreve aqueles que estão à volta do trono. Primeiro, há 24 anciãos, vestidos de branco e usando coroas de ouro. Em seguida, o apóstolo relata a presença de 4 seres alados, com olhos cobrindo todo o corpo, e as 6 asas que cada um possui. Um tem o rosto de um leão, o outro de um boi, o terceiro de um homem e o quarto de uma águia. Tento imaginar como seria se eu visse uma dessas criaturas no meio da floresta ou em uma praia. E bem provável que eu desmaiasse. Seria aterradora a visão de um ser com o rosto de um leão e coberto de olhos por todo o corpo. Como se a visão de João já não fosse suficientemente estranha e extravagante, ele nos diz em seguida o que os 6 estavam dizendo. Os 24 anciãos lançam suas coroas de ouro diante daquele que estava sentado sobre o trono. Se prostram em sua presença e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ao mesmo tempo, as 4 criaturas não param, noite e dia, de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tente se imaginar dentro daquela sala, cercado pelos anciãos, declarando que Deus é digno de glória, honra e poder, e as criaturas afirmando que Deus é santo. O profeta Isaías também teve uma visão de Deus na sala do trono, mas dessa vez a imagem é mais objetiva. Eu vi o Senhor assentado num trono. Uau! Isaías viu aquilo e sobreviveu? Os israelitas se escondiam toda vez que Deus passava pelo campo porque temiam muito olhar para ele, mesmo que pelas costas, conforme se afastava. Tinham medo de que a visão de Deus os levasse à morte. Isaías, porém, olhou e viu Deus. Ele descreve que a aba de sua veste enchia o templo e que acima dele estavam serafins. Cada serafim tem 6 asas, como as criaturas que João descreve no livro de Apocalipse. Isaías diz que eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Em seguida, os fundamentos foram abalados e uma fumaça tomou conta da casa, o que se assemelha à descrição que João faz a respeito de raios e trovões. O relato de Isaías é menos detalhado que o de João, mas o profeta fala mais sobre sua reação ao se encontrar na sala do trono de Deus. Suas palavras reverberam no rastro da descrição da sala cheia de fumaça e dos fundamentos abalados. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins leva a Isaías uma brasa viva que estava queimando no altar. A criatura toca a boca do profeta com um carvão ardente e diz que a culpa de Isaías foi removida. Ambas as descrições servem ao mesmo propósito. A de João nos ajuda a imaginar como é a sala do trono de Deus, enquanto a de Isaías nos faz lembrar como deve ser nossa única reação diante de um Deus como esse. Que o clamor de Isaías possa ser o nosso também. Ai de nós, somos um povo de lábios impuros. Talvez você precise respirar fundo depois de refletir a respeito do Deus que criou as galáxias e as lagartas, aquele que está entronizado e que é eternamente louvado por seres tão fascinantes, que se fossem fotografados, seriam assunto dos principais programas jornalísticos durante semanas. Se você não ficou impressionado com o que acabou de ler, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4, leia os relatos em voz alta e bem devagar, fazendo o melhor que puder para imaginar o que os autores estão tentando descrever. A maneira mais apropriada de terminar este capítulo é a mesma que usamos no começo, permanecendo em silêncio, reverente diante de um Deus poderoso e temível, cuja tremenda glória se torna cada vez mais evidente conforme comparamos com nossa insignificância.